Fala galera, hoje é dia de Coringa. É uma história da DC, escrita pelo Brian Azzarello e desenhada pelo Lee Bermejo no ano de 2008. Resumindo, a história acontece pelo olhar de Johnny Frost, um criminoso comum, o único que se candidata em buscar o Coringa na saída do asilo Arkham, e ele passa a acompanhar o vilão na retomada pelo poder em Gotham, admirando e temendo ele ao mesmo tempo. A HQ se passa num universo paralelo da cronologia oficial da DC, então tudo que acontecer aqui não afeta em nada a linha do tempo dos quadrinhos. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like para não esquecer depois. E lembrando que tem uma novidade, eu abri uma caixa postal para o canal, então se vocês quiserem mandar qualquer coisinha para cá, o número vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição desse vídeo. É só mandar que assim que eu receber aqui, eu vou mostrar nos vídeos tudo que for chegando. Então pode mandar sua revistinha velha, um quadrinho antigo, um jogo, desenho, cartinha, boneco, qualquer coisa. Eu vou agradecer aqui em vídeo mostrando o que chegou. E não esquece de mandar o seu nome para que eu possa agradecer aqui também. Mas agora sim, chega de enrolação, senta aí. Senta que lá vem a história. Ninguém sabe os motivos, mas o fato é que o Coringa foi liberado do asilo Arkham. Ele não fugiu, ele foi liberado. E a história começa com os seus antigos capangas tentando decidir quem iria buscar ele na saída do asilo. Mas ninguém quer ir, então um novato, o Johnny Frost, se arrisca no serviço que ninguém mais quer. O Johnny sonha em ser um criminoso respeitado e temido, como é o Coringa. Então ele vai e serve de motorista para ele. O Coringa volta ao submundo de Gotham, percebendo que os seus negócios foram tomados e divididos entre os seus antigos capangas, já que ninguém esperava que ele fosse sair do asilo Arkham. O Coringa e o Johnny vão direto para um tipo de frigorífico clandestino e quando eles entram, eles encontram o Crocodilo. Então o Coringa diz que ele decidiu retomar o que era dele e voltar a dominar a criminalidade na cidade, as gangues e as organizações mafiosas de Gotham. E o Crocodilo imediatamente aceita fazer parte disso. Com um pequeno grupo formado e o Johnny Frost como braço direito do Coringa, eles partem para uma boate comandada por um dos seus antigos capangas. Quando ele entra, o Monty, o dono da boate, oferece bebida ao Coringa para comemorar a saída dele do asilo. De um princípio, o Coringa aceita e participa da festa, até que ele diz que ele quer conversar sobre o que aconteceu quando ele estava fora e eles saem dali. Nesse momento, uma das mulheres que estava ali no bar vai até o palco e começa a fazer o seu show de striptease, revelando que é a própria Arlequina. Depois do show dela, o Monty surge totalmente sem a pele do corpo, que foi arrancada pelo Coringa, jogando ele ali no palco como se fosse um show de strip, mas em vez de tirar a roupa, ele tirou a pele. O Coringa aparece então falando que ele está muito chateado pelo que aconteceu com a cidade enquanto ele não estava ali. Em vez de deixar tudo funcionando do jeito que ele tinha deixado, as pessoas tomaram posse das coisas dele e agora ele quer tudo isso de volta. Todo esse lixo que é Gotham é o lixo do Coringa. Ele quer saber quem ali naquela boate quer ajudar a recuperar o que é dele. E isso faz com que o Johnny fique cada vez mais entusiasmado em trabalhar com o Coringa. O Coringa vai até um banco e enquanto isso o Johnny relembra da sua vida, de como foi preso 5 vezes já e da sua ex-mulher indo buscar ele na saída da cadeia com os papéis de divórcio na mão. E reflete em onde ele está agora e como ele quer ser reconhecido. O Coringa volta com o dinheiro roubado do banco e uma foto da filha do dono, cheia de sangue, mostrando que ele não está nem aí com as suas atitudes, seja com quem for. Eles partem para um tipo de cais, onde o Coringa se encontra com o Pinguim, e com a ajuda do Crocodilo, eles extorquem o Pinguim para conseguir dinheiro a partir das boates que ele controla, usadas para lavagem de dinheiro. Quando o Johnny volta para o seu apartamento para buscar algumas coisas, ele é surpreendido por um policial que faz uma ameaça dizendo que o Johnny está andando com as pessoas erradas, mas deixa ele livre.
O Johnny volta pro Coringa então, se sentindo no topo do mundo. Eles partem então atrás de cada um dos chefes do crime organizado e o Coringa mata cada um deles, cada uma das pessoas que tomou o que era dele, e desse jeito ele vai aumentando a sua influência de novo na cidade. Ele não se importa tanto com o dinheiro, mas sim com a sua autoridade e com o respeito. O Coringa se vinga de todos aqueles que, segundo ele, esqueceram o significado do respeito. O poder começa a subir na cabeça do Johnny, levando ele até a encarar o Crocodilo. Mas o Crocodilo coloca ele no seu devido lugar, já que ele trabalha pro Coringa e não pro Johnny. Quando ele vai até o Coringa, ele percebe que o Johnny tá meio estranho e pergunta se tem algo de errado com ele. Como se ele já soubesse o que era, mas o Johnny diz que tá tudo bem, mostrando lealdade e que ele não é um dedo duro. Eles encontram o Pinguim, que diz que o Harvey Dent, o Duas Caras, está muito irritado com as ações do Coringa pela cidade. O Duas Caras conquistou muito poder no submundo de Gotham depois que o Coringa foi preso, e ele não está disposto a perder isso. O Coringa tenta entrar em contato com o Duas Caras, mas é ignorado. Isso deixa ele muito irritado, fazendo ele chegar a colocar fogo em uma das suas boates, só pela insanidade mesmo, sem motivo aparente. Até que o Johnny explica mais ou menos o porquê disso, dizendo que esse surto foi como se ele tivesse prestes a perder algo querido pelas mãos de uma outra pessoa. Então ele prefere destruir isso ele mesmo do que deixar alguém destruir o que ele ama no seu lugar. E o que ele ama é o poder de ser o rei do submundo de Gotham. E é isso que ele não quer ter que se desfazer. Inclusive, o Johnny vê o Coringa chorando por isso no colo da Arlequina. Num certo dia, o Johnny é abordado por aquele policial que tinha invadido seu apartamento e leva o Johnny até o Duas Caras, que questiona se ele sabe aonde ele está se metendo e com quem ele está andando, que o Coringa vai ser a causa da morte dele, e quando ele morrer, o Coringa vai estar rindo. Não porque ele não se importe com ninguém, mas porque para ele a morte é o fim da piada. O Johnny volta com um ar de superioridade para cima do Coringa, e com um chute, o Coringa baixa a bola do Johnny. Nesse momento, eles são visitados pelo Charada, que traz uma encomenda para o Coringa, que não é revelada ainda. Quando eles saem desse encontro, eles são surpreendidos por um carro atirando neles, fazendo o carro do Coringa capotar. O Coringa tenta fugir, todo machucado, junto com a maleta que foi entregue pelo Charada, até que ele é cercado pelo policial que tinha surpreendido o Johnny. E nesse momento, o Johnny aparece e dá um tiro na testa do policial, salvando o Coringa. E como mensagem, o corpo dele é exposto na frente da casa do Duas Caras. O Coringa e o Duas Caras então marcam um encontro para acabar com isso de uma vez por todas. E eles se encontram no zoológico de Gotham, ao lado da jaula dos macacos. Eles conversam e o Coringa faz várias piadas com relação a essa dupla personalidade e a essa dualidade que o Duas Caras tem. Até que o Duas Caras revela que tá ali com a ex-mulher do Johnny sequestrada. E dando a entender que já conhecia ele, abalando a confiança do Coringa. Mas apesar disso, a conversa entre ele e o Duas Caras continua, até que é revelado pra gente o que tinha naquela maleta que o Charada levou pro Coringa. Era informação confidencial sobre o Duas Caras ser casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Isso acabaria com ele, mas o Duas Caras diz que é só ele fazer uma ligação que essas informações desaparecem. Mas nesse momento, o Coringa tira uma das suas luvas e com um tipo de lâminas na ponta dos dedos, ele rasga o pulso do Duas Caras. Nesse momento que os capangas dele tentam revidar, um dos macacos ali era a Arlequina disfarçada, que mata todos os atiradores do Duas Caras, deixando ele sozinho e sangrando. O Coringa então ameaça ele e definitivamente retoma o respeito e as ruas de Gotham. Inclusive sussurrando algo no ouvido do Duas Caras que faz ele se tremer tanto que ele é capaz de ir atrás do Batman de tanto medo que ele fica do Coringa. Depois desse encontro, o Coringa vai com o Johnny naquele velho cais e dá a entender que ele estupra a sua ex-esposa, dizendo que agora sim eles estão quites, já que ele traiu a confiança do Coringa não contando do encontro que ele teve com o Duas Caras. O Coringa pega o Johnny e leva ele para festejar, roubando uma loja e depois invadindo uma casa.
O Johnny não entende o porquê daquilo, mas o Coringa simplesmente entra e retalha um casal de idosos dentro de uma casa sem motivo aparente. O Johnny então percebe o tamanho da loucura e da insanidade do Coringa e passa a temer pela sua própria vida, vendo que ele mesmo era louco por querer ser igual ao Coringa. O sinal do Batman aparece no céu, que foi pintado pelo Duas Caras. Então o Batman vai atrás da Arlequina primeiro. O Coringa percebe que tem algo de errado no apartamento dela e vai atrás do Crocodilo e encontra ele nocauteado e amarrado. O Coringa começa a enlouquecer mais ainda, agora com o Batman na cola dele. Eles fogem até chegar numa ponte. O Coringa se preocupa enquanto o Johnny ri da situação que ele se meteu, mostrando que ele mesmo está começando a ficar tão insano quanto o próprio Coringa. Isso incomoda o Coringa, que ameaça o Johnny, mas nesse momento o Batman aparece. O Coringa aproveita para fazer o Johnny de refém e começa a questionar o Batman, que ele usa essa roupa, essa capa para tentar assustar ele, mas deixa uma parte do rosto para fora. E o Batman diz que é para zombar dele. Com isso, ele se descontrola e dá um tiro no pescoço do Johnny, enquanto o Batman e o Coringa agora começam uma briga. O Johnny reflete as coisas que ele fez, sobre chegar aonde ele queria chegar, e percebe que o Coringa é um mal, uma doença que infecta Gotham desde sempre. Essa loucura vai passando como passaria para o Johnny se ele vivesse por mais tempo. E que isso é o que faz Gotham ser podre. Sempre vai existir um tipo de Coringa, e que não existe cura para ele, só um Batman. Ele se joga da ponte, e é desse jeito que termina a história. Essa história tenta explorar a fundo a personalidade sádica e anarquista do Coringa. Esse estilo de só querer ver o mundo pegar fogo. Ele se diverte em manipular e impor medo, mostrando como ele realmente é insano e assustador. É uma HQ violenta, tanto física quanto psicológica, que acaba até chocando o leitor em algumas cenas. É uma história completamente fechada, não existe nada para ler antes ou depois disso. A construção feita pelo roteiro é algo muito bem amarrado, que faz com que a leitura seja rápida e prazerosa, mas deixa aquele certo incômodo, desconfortável pelas atrocidades que o Coringa faz. Ou seja, ela conseguiu refletir bem o que a história tenta passar. A trama envolvendo Johnny e todo esse crescimento dele, como isso sobe na cabeça, de como ele é colocado de volta à realidade e de como ele percebe que o que ele está fazendo fugiu do controle, também é algo muito bem feito e bem retratado. Não é perfeita. Na minha opinião, em alguns momentos falta um pouco mais de profundidade nas coisas, mas não é algo que se leve muito em consideração. A HQ é boa sim. Não é nada mirabolante, mas é algo simples que foi bem construído. Ainda mais levando em consideração que é uma história paralela da cronologia oficial. Agora, a arte, essa sim é uma obra magnífica. Os desenhos do Libermejo são realistas, sujos, dão muita vida aos personagens e às vezes quase se compara com o próprio Alex Ross. Para quem conhece sabe que não é pouca coisa. Mas a representação física do Coringa é muito parecida com o Coringa do Heath Ledger do filme O Cavaleiro das Trevas. Tanto o rosto, quanto as roupas e até o jeito de andar é parecido. Mas tem uma explicação para isso. O Brian Azzarello teve envolvido com a produtora do filme durante essa época. E também o Libermejo tinha publicado uma arte mostrando como seria o Coringa dessa HQ em 2006, 2 anos antes. Então fica a dúvida se foi a HQ que se inspirou no Coringa do filme ou se foi ao contrário. Mas o que importa é a qualidade dessa HQ. Com todo esse tema de máfia e a tensão que o personagem cria no leitor, o Coringa tem um humor ácido, humor negro e cenas violentas. É uma história recomendada para quem quer ver o Coringa como o vilão psicopata que ele realmente é. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.